abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe você em tudo. Mais uma vez eu te convido a ficar conosco, nos acompanhe. Nós estamos aqui fazendo esta live para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu coração. Então permaneça conosco, ore conosco, cante conosco, glorifique a Deus junto conosco, pois a intenção nossa nesta noite é cultuarmos ao Senhor. Então, voluntariamente o adore, mesmo na sua casa. E nós que aqui estamos, adoremos ao Senhor. Peço ao Ministério de Louvor que já se posicione e nós, logo após a oração, já estaremos louvando e adorando o nome daquele que era, que é e que será para todo sempre. Pai, eu quero nesta noite render graças ao teu nome, porque tu és bom. E queremos te louvar não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que tu já fez e por aquilo que tu és. Obrigado, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Não olhou para a nossa pequenez, nem para as nossas imperfeições, mas nos amou como nós éramos. E eu sou grato ao Senhor por isto. Muito obrigado. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. O Senhor resolveu nos amar. Nos amou tanto que se entregou por nós. E eu lhe agradeço por isto. Obrigado por permitir que nós pudéssemos estar aqui adorando ao Senhor. Pai, que cada um de nós que aqui estamos, possamos entender que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Possamos entender que o Senhor pode todas as coisas, mas que todos que estamos aqui, possamos estar aqui por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez. E o melhor que o Senhor fez é aquilo que ninguém podia fazer. Foi dar o teu único filho para morrer por nós. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado por não dizer não. Obrigado, meu Senhor. Obrigado e obrigado. Agora, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa gratidão. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja e é você que está em sua casa com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos adorá-lo. Vamos adorar e engrandecer aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e merece toda a glória. Aleluia, Jesus. Fonte transbordante.
Deus. O Senhor abriu a porta e me reconciliou. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Firmado em Cristo, as lutas até vêm, mas você vence. Aleluia. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem algo para falar contigo nessa noite. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Adore ao Senhor, dê diante
a tribulação, a tempestade, a dor. Aleluia. Aleluia, o Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Aleluias. É isso mesmo, amados. Vamos dando sequência ao trabalho do Senhor e vamos ouvir a parte introdutória com o pastor Virgílio e assim vamos dando sequência ao trabalho do Senhor nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja, que aqueles que não podem vir, mas que acompanham de casa, Deus abençoe os amigos que acompanham também de casa. Você é uma bênção na nossa vida, que Deus continue te abençoando. Glória a Deus.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Saúdo você também que está na tua casa, que Deus possa lhe abençoar e derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Quero estar lendo aqui um texto com os irmãos, fica 2 Reis, capítulo de número 4, diz assim, 2 Reis, capítulo 4 e o verso 1 em diante. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me: o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Papai querido, Papai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua bendita palavra. Esta palavra, Senhor, que liberta, essa palavra que cura, essa palavra, meu Pai, que transforma, esta palavra que multiplica, essa palavra que faz milagre, essa palavra que nos dá, meu Pai, a direção correta de viver sobre essa terra. Pai, muito obrigado pela existência da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra, Senhor, é tudo para nós. Pai, nos abençoe poderosamente, Senhor, neste grande dia e nesta noite. Irmãos, estamos diante aqui de um texto, eu quero ser rápido, trazer aqui rápido algo da parte de Deus para a tua vida. Aqui sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher, uma viúva, tinha perdido seu esposo, e seu esposo era um homem de Deus. O seu esposo, ele servia a Deus. Mas o seu esposo deixou ali uma dívida. E essa mulher agora, ela está por uma situação difícil. Ela está diante de uma situação terrível. Ela perdeu o seu esposo e agora está perdendo os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos vão ser levados escravo. E ela, quando recebe essa notícia, ela fica com o seu coração deslacerado. Essa palavra, irmãos, ela vem nos falar sobre o credor. O credor, ele, diante dessa situação, tem 3 passos que ele dá. O primeiro passo, ele vai avisar a dívida. Ele chegou naquela mulher e falou: ei, o seu esposo deixou uma dívida. O seu esposo ficou devendo.
e vai ter que sanar essa dívida. O segundo, irmãos, é confiscar os bens. O credor, ele vai e chega na casa da mulher e ali vai confiscar os bens, para que vê ali se cobre a dívida. Mas não ali cobrindo a dívida, os seus filhos vão ter ali que fazer parte dessa quitação. E ali, irmãos, essa mulher, ela está totalmente desorientada, ela está perdida. Mas o nosso Deus, ele nunca chega antes, ele nunca chega depois, o Senhor sempre chega na hora. Eu não sei o que está passando diante da tua vida, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, ele está nesta noite olhando para você. Esta mulher aqui, ela fala com o profeta, ela clama ao profeta, ela passa a situação para o profeta, e o profeta, irmãos, fala: mulher, mas o que tens em sua casa? Senhor, eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. O credor, ele viu tudo, ele só não viu o que era para ser visto, que era o azeite, porque o azeite, o credor, ele nunca vai enxergar. Porque o azeite simboliza o Espírito Santo. O credor aqui é o inimigo, é Satanás, que é aquele que veio roubar, aquele que veio para nos destruir. Mas aqui está o Espírito Santo de Deus. O azeite está diante daquela botija e ela apresenta para o profeta. O profeta falou: mulher, fique tranquila agora. Entra no seu quarto, pega todas as vasilhas emprestadas, porque você é uma boa mulher, você tem amizade nesse arraial e você vai ver o milagre acontecer. E, irmãos, o milagre aconteceu na vida daquela mulher. O azeite não parou de jorrar enquanto todas aquelas vasilhas fossem cheias. E ali ela chega diante do profeta, e o profeta ali fala: mulher, pague a sua dívida e viva do resto. Nós nunca vamos ficar devendo para o inimigo, meu irmão. Porque o nosso Jesus, como foi dito, ele já pagou a nossa dívida. O nosso Senhor, ele já rasgou aquela célula. Hoje nós temos o livre acesso para andar com Cristo. O Senhor, ele nos comprou. E o preço foi o preço de sangue. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ouvir um louvor, mais um louvor, e a missionária Paula estará orando. Amém? Assim vamos fazer as nossas contribuições, enquanto os amados, os três juntos. Amém? Mantaís louvando ao Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Oremos. Senhor Jesus, vem abençoar, meu Pai, os dizimistas e ofertantes. Que o Senhor possa estar multiplicando em suas casas, meu Pai, o alimento, o vestir. Não deixe faltar nada, Senhor. Toque no coração do seu povo, para que o seu povo possa, meu Pai, abençoar a sua obra com amor e com alegria abundantemente, meu Pai. Oh, Deus amado, venha abrir as portas de emprego, Senhor. Venha, meu Pai, realizar, Senhor, grandes bênçãos materiais na vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador.
Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 26. Está escrito: E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém? Amados, eu fiz essa leitura um pouco extensa, e também farei outras, talvez não tão extensa como esta, mas diante da necessidade faremos outras leituras diante do que vamos falar. E perdão, mas é muito difícil. Muito difícil. O assunto que vamos falar hoje é um pouco indigesto. Quem aqui já comeu pepino? Mortadela? Já, Everton? Indigesto, né? A gente fica lembrando dele, não é? Mas, tanto um quanto o outro é bom. Não é verdade? E por que eu falo que o assunto que vamos falar é um pouco indigesto? Porque hoje nós vamos começar a falar de uma maneira bem diferente, mas vamos falar de dinheiro. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Universal que fala bastante, né, Alexandre? Como fala, né? Eu acho que você até acha falta. Mas vamos falar de dinheiro. E escolhi esse texto porque nós somos acostumados a ouvir sobre Malaquias capítulo 3, versículos 10 a seguir, né? Trazei todos os dias na casa do tesouro. Aquele é o versículo chave que todos usam, e eu preferi usar um outro texto para começarmos a falar sobre dinheiro. Ainda que seja indigesto, mas precisamos falar. Eu estava um dia dirigindo o culto, quem ia pregar era Marcos Feliciano, e naquele dia eu pedi que ele fizesse a parte da contribuição. E ele falou algo que eu nunca esqueci. E ele disse assim: é muito simples. Se você quer dons espirituais, plante oração. Se você quer cura, plante fé. Mas se você quer dinheiro, plante dinheiro. Ok?
E aí nós vemos pastor Paulo falando constantemente na hora em que vamos ofertar, que aquele que semeia pouco, pouco colherá, e aquele que semeia em abundância também colherá. Apóstolo Paulo falando a respeito da contribuição. Eu estava um dia em um seminário de 3 dias em Caldas Novas, Goiás, e foi um seminário muito bom. E era assim, uma ministração por hora, cada hora era uma ministração. E teve uma ministração que também eu não esqueço dela, porque o pastor que estava ministrando era Filomeno Romero, que era um ícone na década de 2000, e ele falando a respeito de ser abençoado. E ele conduziu a situação de um jeito que falou que nós só somos abençoados quando abençoamos. Quer dizer, eu não posso reclamar que eu nunca ganhei uma camisa se eu nunca dei uma camisa. E naquele dia era um seminário só para pastores e empresários. Eu era recém-chegado em Ribeirão Preto, em 2001, e eu ganhei um pacote para participar. E eu fui. E naquele dia eu vi algumas pessoas levantar do seu lugar e entregar na mão de alguns pastores chaves de carro com documento e tudo, dizendo: estou plantando na sua vida. Eu não preciso de 2, 3 carros, mas o Senhor precisa de um para fazer a obra de Deus. Entendendo que, na realidade, muitas vezes nós somos um tanto egoístas. Há muitos anos atrás, eu não sei se vocês se lembram de um padre chamado Padre Jonas. Era um padre que falava na rádio. E um dia eu já era cristão, e ele estava na minha mãe, dentro do rádio. Minha mãe não era convertida ainda, e ele estava lá, dentro do rádio. E ele falou assim: por que eu preciso de 2 camisas se eu uso uma só? Então, se eu tenho 2, eu posso doar uma. Falando a respeito de contribuir, a respeito de abençoar. Mas nós, às vezes, queremos ser abençoados, mas não abençoamos. Eu vou antecipar aqui algo que eu vou falar depois, bem lá na frente. Quem aqui tem empresa, microempresa, alguma coisa? Mas suponhamos que nós somos empresário. E a empresa que nós temos, ela atua nas 2 áreas, no atacado e no varejo. Quem aqui sabe? Quem não sabe o que é isto? Atacado e varejo. Pincelando, o atacado é aquelas vendas grandes e o varejo é no picadinho. Aí eu sou alguém que trabalha no caixa do varejinho, tá? Naquele picadinho. Eu trabalho no caixa do varejo. Porém, o caixa não está batendo, porque eu estou tirando um valor. E alguém fala para o dono da empresa. E o dono da empresa entende da seguinte maneira: ele deve estar passando por alguma necessidade, por isso está fazendo isso. E no outro mês vai fechar o caixa, faltou um pouco a mais. E quando vai olhar na câmera, eu tirei um pouco mais. E o empresário vai dizer assim: a necessidade dele deve estar muito grande, e ele está tirando um pouco mais. E no próximo mês, o empresário, ele me chama e diz assim: olha, eu vou te promover. Eu não quero que você fique no caixa do varejo mais, mas eu quero que você vá trabalhar no caixa do atacado. Você faria isto? Alguém de vocês faria isto? Tiraria alguém que está subtraindo o valor do varejo e colocaria ele para trabalhar no caixa do atacado? Quem faria isso? Levante a mão. Isso é para nós entendermos quando Deus fala assim: se você for fiel no pouco, eu te coloco no muito.
Deus não coloca uma pessoa no muito se ele rouba no pouco. Deu para perceber? Então, se eu não consigo ser fiel no R$1.000, por que Deus vai me colocar no 10.000, quando eu disser a Ele assim, se o Senhor me colocar em 10.000, eu vou ser fiel? Eu não vou ser fiel. E Deus sabe que eu não vou ser fiel. Então Ele vai dizer assim, você vai ficar ralando nos 1.000 mesmo, porque eu não vou te promover, não vou te prosperar. Se você for fiel no pouco, eu te coloco no muito. Mas se você me roubar no pouco, eu não vou te colocar no caixa do varejo, do atacado. Você vai me roubar lá também. Deu para entender? Por isso que Malaquias fala, em que me roubais? Os dízimos nas ofertas alçadas. Ok? Até aí deu para entender? E assim, eu falei outro dia que eu já dizimei de tudo que é jeito. Eu já dizimei com medo de Deus me matar, sabe? É verdade, porque a gente recebia uns ensinamentos assim meio maluco. Se você não dizimar, você é ladrão. E eu com medo de ser chamado de ladrão, então eu dizimava, né? Porque ladrão não vai para o céu. E se você não dizimar, você não é salvo. E tudo isso nós ouvimos. Aí eu dizimei, muitas vezes eu dizimei sem entendimento. Eu falei aqui um dia que o que eu mais gostava era, nos primeiros meses que eu estava na igreja, de saber quem era a pessoa que distribuía o envelopinho. Porque eu queria colocar dinheiro no envelope para todo mundo ver, né? Que eu estava dando dinheiro na igreja. Então, era aquela motivação errada de estar, de alguma forma, aparecendo diante de Deus, né? Então, uma motivação errada. Depois eu dizimei também, porque me ensinaram que quando eu dizimo, eu estou guardando, fazendo um depósito de 10% do que eu ganho, né? Então era como se fosse um título de capitalização. Eu sempre ia ter um valorzinho guardado ali. E assim eu fui indo. Entendia também que quem não é dizimista é amaldiçoado, porque também foi ensinado assim. Até que um dia eu fui entender que tudo que nós desfrutamos na igreja, piso, microfone, ventilador, do ar-condicionado, do som, as cadeiras almofadadas, tudo tem um custo. E que não existe uma entidade que permanece de pé sem dinheiro. Nenhuma instituição permanece de pé sem dinheiro. E também entendi que quando eu abençoo, eu sou abençoado. E por que eu li este texto em que talvez você não tenha entendido muito bem? É porque dentro desse texto você vai encontrar o dízimo como uma obra de redenção, como uma festa de redenção. Se você prestar atenção, aqueles que tiverem em casa, por exemplo, a Bíblia da linguagem de hoje, ou a Bíblia viva, você vai encontrar de outra forma e muito mais claro, muito mais fácil a compreensão. E na Bíblia da linguagem de hoje, no versículo 4, ele diz assim, que o cidadão levava a oferta e tinha que falar para o sacerdote assim: eu estou trazendo esta contribuição em sinal de reconhecimento daquilo que o Senhor fez aos nossos pais. E então ele contava a história de que os pais eram escravos no Egito, e Deus com mão forte os tirou de lá. E como um memorial para eles não esquecerem daquilo que Deus havia feito aos pais, então eles traziam
o cereal e o animal como dízimo, para que eles nunca viessem esquecer daquilo que Deus fez por ele. Só que, infelizmente, na nossa geração, parece que é Deus enfiando a mão no nosso salário e catando 10% nosso. E não é, não é. Nós vamos chegar num ponto que tem pessoas que contestam o dízimo, contestam que ele é só no Antigo Testamento, que o dízimo é da lei, que o dízimo é antes da lei, o dízimo é na lei e o dízimo é na graça. Ele só não é se eu quiser entender que ele não é. E então até a palavra eu vou questionar ela. Só que o dízimo é antes da lei, é na lei e é na graça. E será na eternidade. Está tudo aqui, ó, dentro da Bíblia. Está aqui dentro. E às vezes nós encontramos pessoas que questionam. Né? Questiona. E encontramos, já encontrei, encontro e vou encontrar para todos sempre, amém. Só que está aqui dentro da Bíblia. E às vezes nós também, não, a Bíblia, isso está na lei. Isso está na lei, não serve para mim. Ok, então vamos basear que está na lei. Então vamos pegar todas as promessas que estão na lei e vamos cancelá-la também? Aí na Bíblia fala assim, 10 mil cairão ao seu lado, 1.000 cairão ao seu lado, 10 mil ao seu direito, tu não será atingido. Isso está escrito onde? No Novo Testamento? Não. Então vamos rasgar essa parte também. Não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Está no Novo Testamento? Não. Então vamos rasgar. Ou nós vamos rasgar só a parte que fala de contribuição, querendo mostrar que está só no Antigo Testamento. Ok? Então, aí, por que eu escolhi esse texto? Porque ele não vai bater nas pessoas, só vai ensinar. E assim, também eu não sou de bater em ninguém. As pessoas só percebem quando chegam em casa. Mas aqui não, aqui as pessoas entendem legal. E mostrando como obra de redenção, fica mais fácil a compreensão, até porque nós aqui, os nossos países, não vai entender muito sobre obra de redenção. Mas os países orientais entendem melhor, porque eles sempre trabalharam assim, eles sempre viveram assim e viverão assim. Por exemplo, quem conhece a história de Ruth? Livro de Ruth, quem se lembra do livro de Ruth? Tem um livro na Bíblia chamado Ruth. Está na nossa Bíblia, tá? Está na Bíblia. Ruth, quem se lembra com quem Ruth casou? Boaz. Perceba que Ruth, ela era uma mulher, qual era a nacionalidade dela? Ela era moabita e casou com quem? Casou com Boaz, que era? Judeu. Tem outro livro que o título é uma mulher. Quem se lembra? Esther. Esther era uma judia e casou com um foi o contrário de Ruth. E é interessante que quando você olha para o livro de Ruth, como eu vou falar sobre o livro de Ruth, porque está dentro desse contexto, é necessário que nós entendamos um pouco do livro de Ruth, porque nós olhamos ali e vemos que parece que Deus amaldiçoou aquele momento ali, vemos uma família vivendo o caos, vemos uma família vivendo a miséria. Mas precisamos entender o porquê que a família, ou porquê que Belém, né, estava vivendo um tempo caótico. Quem já leu aqui Deuteronômio capítulo 28? Tem um cantor que eu gosto de ouvir o hino dele, que ele canta: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Lindo os hinos dele, lindo, eu esqueci o nome dele. Oi? Nani Azevedo. Então, o Nani Azevedo, ele faz um hino do Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, os primeiros 14 capítulos, está falando: se você obedecer a Deus,
vai acontecer isto, a sua família vai ser abençoada, o seu gado vai ser abençoado, a sua amassadeira vai ser abençoada, e isto, e vai falando das bênçãos que vai cair sobre aquele que obedece a Deus. Mas do 14, parece que aos 60 e poucos, só fala de maldição. Porém, se não obedecerdes, e aí ele fala das maldições que sobrecai sobre aquele que não obedece. Eu estava na sexta-feira, acho que os missionários estavam, e eu estava falando que Deus não exige obediência de ninguém, a igreja não exige obediência de ninguém, os pastores não exigem obediência de ninguém. A Bíblia foi escrita. E se quisermos obedecê-la, ela está aqui. Se obedecermos, seremos abençoados e salvos. Se não obedecermos, não seremos abençoados. E possivelmente não seremos salvos. É só isso. Mas nós não podemos proibir ninguém de vir à igreja. Ninguém. Obedece quem tem juízo. Não é? Então, uma vez que já estamos, o mais difícil nós já fizemos. Por que o mais difícil? O mais difícil foi aceitar Jesus. Por que foi difícil aceitar Jesus? Porque a gente passou a crer no abstrato. Não é não, missionária? Nós cremos no abstrato. Quem é que viu Jesus? Quem viu Jesus e falou, eu vou seguir ele? Ninguém. Mas alguém nos falou de um Jesus que também não viu. E nós acreditamos naquela pessoa que falou de um Deus que ela também não viu. E pela fé, nós acreditamos e aceitamos. Então nós cremos no abstrato e estamos aqui dentro, porque pela fé nós conseguimos entender. Então, uma vez que nós conseguimos entender, uma vez que nós aceitamos isto, então por que não obedecer à palavra do Senhor? Então por que não enquadrarmos dentro dela? Ou então por que enganarmos-nos a nós mesmos, fingindo-nos de cristão? E então, por que Israel estava passando por aquela catástrofe naquele momento, e principalmente Belém? Obviamente que os irmãos sabem o que significa a palavra Belém. Quem não sabe? Deixa eu ver se alguém não sabe. Maravilha, então também não vou falar, todos sabem mesmo. Então, você não sabe, Juliana? Belém significa casa de pão. Casa de pão. Então, veja só, por conta da desobediência, eles estavam passando, ou Belém estava passando por aquela situação. E, às vezes, nós fugimos da realidade. Às vezes nós também agimos assim, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, ao invés de nós olharmos para nós e nos consertarmos, ao invés de olharmos para dentro de nós e mudar o que precisa ser mudado, nós mudamos de casa, nós mudamos de lugar. Não, acho que aquela outra casa é melhor do que a que eu estou, então eu vou mudar de casa. Nós precisamos entender que não é a casa que nós moramos que nos abençoa, não é a igreja que eu congrego que me abençoa, é a maneira que eu sirvo o dono da igreja que me abençoa, é a maneira que eu acredito no dono da igreja que me abençoa. Lembra quando Ló e Abraão se separaram? A Bíblia diz que Ló escolheu viver próximo da fronteira entre Sodoma e Gomorra, ou de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou onde? Abraão ficou no meio do pedregal. As pessoas olhavam para Abraão e falavam, nosso gado vai morrer de sede, nós vamos morrer de sede. E Abraão, ele simplesmente ficou ali. De repente Deus fala para ele, olha para a sua frente, olha para trás de você, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Tudo isto, onde alcançar a sua vista, é seu a partir de agora. Porque ele fez
a separação que ele devia ter feito lá atrás. E então, mas como? E como o gado vai tomar água se está no meio das pedras? Então, Deus fala para Abraão assim: manda os rapazes abrir poço. E os rapazes começam a abrir poço. Mas Abraão só tem pedra. Pode abrir poço que vai dar água. É a maneira que eu sirvo a Deus que faz nascer água. Não é o lugar que eu estou que faz nascer água. É a maneira que eu sirvo a Deus que me abençoa. Não é o lugar que eu sirvo a Deus que me abençoa. Está dando para vocês acompanharem? Estão conseguindo? Ok? Então, ao invés de Belém se consertar e entrar pelo caminho, Belém, principalmente a família de Elimeleque, resolve fugir da situação e ir viver nas terras de Moabe. Quem se lembra da origem dos moabitas? Lembra quando Ló saiu de Sodoma, Sodoma foi queimada, a mulher de Ló olhou para trás, transformou numa estátua de sal, e continuou a caminhada, Ló e as duas filhas embebedaram o pai e se relacionaram com o pai para que continuassem a geração, e dali nasceram duas nações, os edomitas e os moabitas. E agora a mulher sai, ou a família sai de Belém, que é terra de pão, e vai viver nos campos de Moabe, quer dizer, vai viver nos campos do incesto. Quem não sabe o que é um incesto? Incesto é quando há relacionamento, a relação sexual de pai com filhas, ou o contrário. De filhas com o pai, ou de filho com a mãe, isso é incesto, tá? E essa nação nasceu desse incesto, e pior que era uma nação idólatra, e inimigos ferrenhos do povo de Deus, mas na hora que a correia apertou, eles não mediram, eles não olharam a fé, eles não olharam a circunstância, eles não olharam para Deus, eles ricos, porque eles eram ricos em Belém, eles disseram: vamos procurar uma outra oportunidade para nós vivermos. E eles saíram de Belém e foram para os campos de Moabe. Belém, na linguagem tipológica, Belém significa isso aqui, ó. Pode não estar me agradando, pode ser que não seja tudo aquilo que eu queria que fosse, mas sempre isso aqui vai ser melhor do que aquilo lá. Sempre, sempre, sempre. A igreja, por mais ruim que você acha que ela seja, ela é melhor do que o mundo. Então, não saia de Belém para peregrinar nos campos de Moabe. Não saia. Um dia, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de ter seminário assistido, que é Daniel Mastral, eu ouvi numa entrevista, eu esqueci o programa, e perguntaram a ele como ele, uma pessoa tão inteligente como e estava dentro de uma igreja, que igreja é um lugar cheio de problemas. Igreja é frequentado por pessoas de todas as classes sociais. Igreja, as pessoas são muito sem cultura. E como o senhor acha? E como o senhor se comporta no meio de um povo como este? Eu achei lindo a resposta de Daniel Mastral. E ele disse assim: você já viu falar da arca? E o entrevistador disse: ouvi. Você ouviu falar que os animais estavam todos lá dentro? E o entrevistador disse: também ouvi. Você tem noção da sujeira que foi durante todo o tempo do dilúvio? Tenho. Você tem noção do tamanho do fedor que era? E o entrevistador disse: tenho noção. Por que o cidadão Noé e a sua família não saltou na água?
Aí o rapaz não teve resposta. E ele disse assim: porque no meio de toda a podridão, eles ainda tinham vida. E então ele disse: por mais sem cultura que seja a igreja, como o Senhor está falando, por mais que tenha pessoas indoutas, como o Senhor está falando, a igreja sempre será melhor do que o mundo. Compreende? Então, e às vezes nós também agimos como Elimeleque, Noemi, como os dois filhos, Malom e Quileon, e falamos assim: vamos fazer uma aventura, né? Vamos buscar novas oportunidades. Aqui onde estamos não está muito bom. Vamos buscar novas oportunidades. E aí sai de Belém, terra de pão. Gente, se estiver faltando pão na padaria, onde é que você vai encontrar? Se estiver faltando comida em Belém, se estiver faltando alimento em Belém, onde é que vai ter? Em canto nenhum. Em canto nenhum. Eu estou entrando em Ruth porque a história de Ruth é uma das maiores histórias de redenção que eu vejo na Bíblia. E eu quero mostrar o dízimo como redenção. E você vai falar assim: a partir de hoje eu vejo o dízimo de forma diferente, ele não é mais meu inimigo. Está compreendendo? Outra coisa que nós vemos que aconteceu na família de Ruth, ou de Noemi, eles têm um desacerto financeiro. Primeiro, eles tiveram por sair de Belém e ir para os campos de Moabe, eles tiveram um desacerto financeiro. Eles eram ricos, moraram lá pelo menos mais de 10 anos. Aí eles tiveram a situação da imigração, porque quem sai de uma nação e vai para outra tem uma situação de imigração. Eles tiveram a situação da doença, porque durante esse tempo que eles estavam nos campos de Moabe, quem morreu primeiro? O marido, Elimeleque, morreu. Quando Elimeleque morre, ela fica meio perdida. Os filhos casaram com moabitas, pensa a mistura. Dos filhos cristãos casando com pessoas que serviam a outros deuses e também era misturado na idolatria. Então eles começam a perder o rumo, a estrutura familiar por conta disso. Mas ela já não tinha mais muita coisa para fazer, porque ela já estava nos campos de Moabe. As terras que ela tinha em Belém, ela perdeu. Ela não tinha mais. A riqueza em fazenda, em terra que ela tinha, ela perdeu. Ela deixou em Belém. Outra pessoa tomou conta e ela não tinha mais as terras para voltar. Então ela perde a situação financeira, ela sofre com a imigração, ela sofre com a doença do marido, ela sofre com a morte, ela sofre com o casamento misto, e ela vai sofrendo um efeito cascata. Ela vai regredindo por ter dado passo errado. Você deve estar falando assim: pastor, mas como o senhor vai falar de dízimo falando de uma mensagem de salvação? Só espera, nós vamos chegar lá. E então, quando nós saímos de Belém, saímos da presença do Senhor e vamos peregrinar nos campos de Moabe, nós vamos buscar aventuras nos campos de Moabe, o efeito é cascata também. Nós perdemos a graça, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós perdemos o direito de salvação, nós perdemos os dons espirituais e ficamos sem nada. Você vai olhar que esta mulher, ela saiu de Belém, ela saiu rica, ela saiu com marido, ela saiu com filhos, e ela tinha a promessa de formar uma família linda. Mas quando ela olha para ela não tem absolutamente nada. Ela perdeu o marido,
Ela perdeu os filhos, morreu os filhos, pensa bem. Morreu os filhos lá em Moabe, não deu netos a ela, tanto é que ela, o nome Noemi significa alegria ou alguma coisa próximo disso. E quando alguém olha para ela e diz Noemi, ela diz, não me chame mais Noemi, mas me chama Mara, porque eu sou amarga. Eu não sou mais aquela mulher dócil, eu sou amarga agora, porque eu não tenho mais nada. E ela mesmo fala, eu vim de lá com isso, e agora estou voltando sem nada. Nada. Esta é a introdução daquilo que nós vamos falar, tá? Estamos dando uma introdução para darmos a sequência, para você ir para casa pensando o que vai acontecer no próximo capítulo e retornar na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a sua vida, é bom estar com vocês, sempre bom estar com vocês. E fale para as outras pessoas que nós estaremos aqui ministrando na quinta-feira, dando sequência nesse assunto que ele é bacana, tá? Esse assunto é muito bacana. Nós vamos chegar lá na frente, você vai dizer assim, valeu a pena eu estar, valeu a pena eu participar. Com toda certeza você vai dizer isso. Deus abençoe a sua vida. Ficamos de pé, queridos. Deus abençoe a cada pessoa. Deus abençoe o irmão Luiz, que eu sei que o trabalho do senhor, o trabalho do pastor Virgílio, não é brincadeira. É trabalho forçado, é trabalho bruto. Eu já fiz muito isto e faço ainda. Mas então eu sei do que eu estou falando, é trabalho bruto. Pai, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por todas as coisas que tens feito por nós. Muito obrigado, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por podermos ministrar a Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, porque a mão do Senhor tem estado conosco. Eu te peço agora que estamos terminando, que nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, dando-nos um retorno abençoado, uma noite recuperadora, e se o amanhã nos pertencer, que tenhamos um amanhã próspero na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam, Deus que vos abençoe, até quinta-feira, se Deus quiser. Everton, um abraço, Deus abençoe, até quinta.